Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, a imprensa de São Paulo, os jornalistas de São Paulo apontam o jogo Santos e Vasco, o Vasco favorito para a partida. Olha só, pasmem os senhores, depois dessa situação, do Ramon Dias vir para o Vasco lá atrás, numa situação caótica com merda do Maurício Barbieri, o Vasco com Ramon Dias está aí com os seus dias, mais animados, mais felizes, mais vitoriosos. O Vasco tem 3 vitórias seguidas na competição e a imprensa de São Paulo aponta o Vasco no jogo do Santos lá na Vila Belmiro, que é um jogo muito difícil. Tem muito tempo que o Vasco não consegue vencer uma partida do Santos na Vila Belmiro. A imprensa paulista, vocês vão ver aí no final do vídeo, a imprensa paulista apontando a equipe Cruz Maltina, a equipe de Ramon Dias, favorita diante do Santos. Tomara que tudo dê certo, o Vasco jogue um grande futebol, que o Vasco vença um candidato direto a essa situação aí da zona de rebaixamento, que a gente já saiu. A gente tem que se afastar daquilo ali, mas é um jogo perigoso, é um jogo que no primeiro turno a gente perdeu de 1-0 em São Januário. O Vasco foi literalmente garfado pela arbitragem, marcando 3 pênaltis claríssimos em cima do Vasco. 3 pênaltis que foram clamorosos. O último em cima do Pedro Raul foi um absurdo. E o Santos saiu com a vitória de 1-0. E o Santos foi na CBF essa semana falar de arbitragem. Então o Vasco tem que ficar ligado, é o Daronco que vai apitar. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse jogo, que é um jogo muito perigoso, principalmente com a arbitragem de Daronco apitando Santos e Vasco. Então veja aí a imprensa de São Paulo marcando aí e falando que o Vasco é favorito para a partida diante do Santos. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de sexta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Fique agora com esse vídeo aí da galera da ESPN apontando um favoritismo, por incrível que pareça, depois de tanta merda no primeiro turno, o Vasco ser favorito diante do Santos lá na Vila Belmiro. Coisas de um treinador que realmente veio para trazer alegrias ao Vasco. Veja aí. Fernando, temos tela ou não? Então vamos lá. Vamos falar de Santos e Vasco. Vasco que vem... tela, não é? Então coloca a tela. Mas temos aqui, atrás, Ramon Dias. Aqui na nossa tela, aqui no fundo, temos Marcelo Fernandes, que eu acho inacreditável esse tipo de coisa assim. Se ganhar, continua. Se ganhar do Vasco, aí ele está apto a ser o técnico do Santos até o final. Se perder do Vasco, não é esse. É quase um reality show, Para ser técnico do Santos. Em uma tarde vai... Algumas informações. E uma informação que veio agora de manhã. O Oscar Schmidt estava fazendo uma palestra para o elenco hoje, na Vila Belmiro. Ganhou uma camisa... O Oscar Schmidt. Que é santista. Ganhou uma camisa de número 14. Sobre a permanência e a continuidade do Marcelo Fernandes à frente do comando técnico do Santos até o final da temporada, se vai ser efetivado ou não, a depender do jogo com o Vasco. O elenco pediu o jogador, até uma fala do Soteldo para a equipe do De Olho no Peixe, falando que o Marcelo Fernandes dá a vida pelo elenco, o elenco vai dar a vida por ele. Então há um apelo e... Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Por que esse elenco não deu a vida antes pelos outros técnicos que passaram? E o Santos agora está nessa situação aí? Não sei. Os outros jogos não valiam 3 pontos? Pois é. Resolveram dar a vida agora? Pois é. Continue, por favor. Mas tem muito isso, de jogador que corre pelo treinador. Tem muito isso. Ou falta qualidade? Enfim. Ou tem muitos erros dessa diretoria? Não, tem muita e agora coisa tem esse papo de dar a vida? Resolveram dar a vida agora, na 25ª rodada? Tem muita coisa errada. Brincadeira, né? Muita gente fala da possível chegada do Vanderlei Luxemburgo, que agora está disponível no mercado. Parte ali de alguns membros que comandam, que fazem a gestão do Santos, gostam do nome do Luxemburgo, num caso de não permanência. Carille continua com o seu clube fora do país, há uma multa a ser paga
É visto com bons olhos para a sequência aí da temporada para tentar fugir da zona do rebaixamento, mas se o Santos conseguir uma vitória, independente de como for essa vitória contra o Vasco, há uma grande possibilidade de ser efetivado o Marcelo Fernandes no comando técnico do Santos. O Vasco está jogando bola. E aí, qual que é a sua análise sobre esse jogo, Natália? O Vasco vem numa sequência espetacular, se recuperou, saiu da zona do rebaixamento. Se eu não estiver enganado, 3 vitórias seguidas, não é isso? A última vitória foi menos boa. Contra o América. Foi menos bom. Que precisa o Santos para ganhar do Vasco e sair da zona do rebaixamento? Precisa jogar, fazer o fator casa e jogar. Precisa o quê? Jogar. Ih! Contra o Bahia mostrou vontade. Mostrou uma entrega que não se via em outros jogos. Então, assim, se mantiver a mesma vontade e dependendo desse tempo, porque o Santos ele jogou contra o Bahia no dia 23 ou 24, não vou me lembrar, só vai jogar dia 1º. Então, ele tem mais tempo aí de... Já teve várias vezes tempo para treinar e Mas não mudou eram nada. outros treinadores. Estou partindo do pressuposto do que os jogadores têm falado a respeito do trabalho do Marcelo Fernandes. Então, assim, o Santos precisa competir. O Vasco, coletivamente, é mais time hoje. E já está competindo. Entrega mais e está competindo há mais tempo. Não fez uma boa partida contra o América, é fato, mas está competindo há mais tempo. Então, e tem alguns valores individuais se destacando muito. Coisa que o Santos não tem no momento, né? Tá faltando aparecer aquele cara ou aqueles caras nas últimas campanhas ruins do Santos. Sempre aparecia ali um salvador, um cara que realmente fazia diferença. Teve um ano que foi o Madison, teve outros anos que outros jogadores contribuíram. Até o Diego Tardelli, que pouco fez pelo Santos, mas participou num momento decisivo. E no Santos não está aparecendo esses caras. Ano passado teve Ângelo, Marcos Leonardo. Os meninos. E o Vasco está tendo esses caras. Como o Léo Jardim, não é verdade? Sim. Olha ele falando aí. Pode colocar na tela. Com certeza, a chegada do Ramon foi muito importante para a gente. Eu acho que com a experiência dele, e da comissão também, eles puderam agregar algumas coisas que talvez estivessem faltando para nós. Muitas vezes, quando tem essa troca de comissão, a gente sabe que muda todo o ambiente, né? E eu acho que eles souberam aproveitar bem essa mudança. Eu acho que todo mundo meio que se equiparou num nível de novo, né, para tentar conquistar o seu espaço. O jogo contra o Santos, a gente sabe que vai ser mais uma guerra, um jogo muito difícil. E como eu falei, eu acho que a gente tem que encarar esse jogo como a gente tem encarado todos os outros. A gente sabe que a gente saiu da zona, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Então é continuar encarando os jogos como a gente tem feito, cada jogo a jogo, cada jogo encarar como se fosse uma final mesmo. Tá jogando muito esse aí, hein, Léo Jardim, hein? Tá jogando muito e cada jogo é uma final e nessa final o Vasco é favorito diante do Santos por tudo que a gente já colocou aqui, né? A questão do trabalho, a sequência, quanto o time tem evoluído coletivamente sob o comando do Ramon Dias e individualmente, né? Paulinho chegou muito bem, o Ferretti nem se fale, mas o único aspecto, acho que o Santos, além da questão de competir, como a Nath estava falando, de jogar, pode se espelhar muito no que aconteceu no duelo do América Mineiro, porque o Vasco foi mal, mas também teve muito mérito da escalação do Bustos. Acho que ele causou muitas dificuldades para a equipe do Vasco e a expulsão do Maidana mudou a história do jogo. Quem é favorito em Santos e Vasco para você? Para mim é Vasco. Viu, professor? Você, Eugênio Leal, ficam acreditando nesse negócio que estádio ganha jogo, torcida ganha jogo. Viu o que o André Zito falou? Se der Santos, o senhor vai ter que se render aqui à força da Vila Belmiro. Porque se o Vasco é o favorito e der Santos, se der Santos é porque o Santos mereceu no campo. A torcida ajuda muito, qualquer time, mas não decide jogo, não. Senão o Boca teria ganho ontem. Ajuda em alguns. Ajudou contra o Grêmio, não ajudou contra o Cruzeiro. Não ajudou contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Corinthians. O professor perguntou a sequência da rodada. Na 26ª é Goiás, Bahia, Vasco e São Paulo. Isso falando dali da zona do desespero. Palmeiras e Santos. E aí o América Mineiro vai a Fortaleza.